A história e os séculos. Tu tens a história da tua vida desde que nasceste aos dias de hoje. Tens também a história da tua família e de todos os teus antepassados que viveram há muitos anos. Todos nós temos uma história e antepassados. E quem é que nos ajuda a conhecer as coisas que nos aconteceram? Os arqueólogos, que descobrem e estudam os vestígios arqueológicos, como ossadas, instrumentos, sepulturas e até casas que estão escondidas há muito e muito tempo debaixo da terra. E os historiadores, que com base nos vestígios arqueológicos e fontes históricas, que são textos escritos antigos, nos contam o que aconteceu e como aconteceu. O friso cronológico. Uma das coisas que os historiadores e arqueólogos usam para que seja mais fácil entender a história é o friso cronológico ou barra cronológica. O friso cronológico é uma linha que divide o que aconteceu ao longo da história, organizando os acontecimentos. Vê esta linha. Aqui estão os primeiros habitantes da Península Ibérica, o século 3 AC, que é a chegada do povo romano, o marco, que é o nascimento de Cristo, século 8, a invasão da Península Ibérica pelo povo árabe, e vamos por aí fora até chegar a 2020, aos dias de hoje. E como é que esta divisão no friso é feita? Década, século e milénio. Para conseguirmos entender a história, temos de organizar por datas. Por isso, o friso cronológico pode ser dividido por décadas, séculos ou milénios. Então, e o que é uma década? Uma década é um período de 10 anos. Por exemplo, do início de 1950 ao final de 1959, era a década de 50. Do início de 1970 ao final de 1979, era a década de 70. E consegues saber que década era do início de 1980 ao final de 1989? Sim, era a década de 80. Para dividir o friso com períodos mais longos são usados os séculos e os milénios. Os séculos são períodos de 100 anos e os milénios são períodos de 1000 anos. Vamos então voltar aos séculos. No friso cronológico, usamos o nascimento de Cristo como ponto de referência. Os anos e os séculos contam-se a partir deste acontecimento. Se alguma coisa aconteceu antes do nascimento de Cristo, colocamos AC depois do século. E se alguma coisa aconteceu depois do nascimento de Cristo, indica-se com DC depois do século. Sabias que existem outras culturas que contam os anos de forma diferente da nossa e não estão em 2020? Para os chineses, o ano é 4718, porque o calendário deles é diferente do nosso. Outro exemplo é a forma de contar dos muçulmanos. Para eles, o ponto de referência é a fuga de Maomé de Meca. Por isso, eles estão em 1442. Para numerar os séculos, utiliza-se a numeração romana. Em 2001, nós mudamos de século e passamos para o século XXI. E como consegues saber a que século corresponde determinada data? Vê este exemplo. 1423. Tapas os dois números da direita assim e somas mais um. 14 mais 1, 15. Portanto, 1423 é o século XV. Então, e se for 941? Tapas os dois números da direita e fazes 9 mais 1, que são 10. 941 foi no século X. Se o ano termina em 00, como por exemplo 300, o século é o número que está escrito. Então, 300 é o século III. 1600 é o século XVI. E, por exemplo, 1800 é o século XVIII. Vamos ver se compreendeste. Em 1999 estávamos no século XX.
Em 2000, estávamos ainda no século XX, mas em 2001 já passamos para o século XXI. Sabes quando voltamos a mudar de século? Sim, em 2101 passamos para o século XXII. Pega agora num papel e numa caneta e escreve qual a importância do friso cronológico e o que significa AC e DC. A seguir, passa também estas datas e escreve à frente a que século pertencem. Deixe-te os séculos corretos na descrição do vídeo. E não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.